queira mais ouvir esse tipo de pregação, o Evangelho. Eu falei isso hoje de manhã. Irmãos, não aceite ouvir outro tipo de mensagem, porque hoje o nosso compromisso é com Cristo. O nosso compromisso hoje é com o Evangelho. É da cruz para cá. Da cruz para cá começou uma nova aliança. Não tem nada mais a ver com a velha aliança. Podemos pegar bons exemplos, sim, mas não para fazer doutrina mais. E aqueles exemplos do Antigo Testamento, só se Cristo for citado, só se Ele for colocado na pregação. Porque somente no Evangelho encontramos a vida eterna. Na religião, não. Tanto é que no Antigo Testamento todo mundo estava perdido. Não havia salvação. A salvação veio a partir do momento que Cristo veio para este mundo. Ele sacrificou e morreu. Queira ouvir o Evangelho. Ore a Deus quando você vier. Falei isso semana passada, se você lembra. Ore a Deus, Senhor, coloca a pregação do Evangelho na boca do meu pastor. E quem estiver aqui, e como eu falei de manhã hoje, eu falei, e também quem estiver aqui pregando, se não for eu, também tem que estar de acordo com o Evangelho. Porque não adianta eu falar e depois chega outra pessoa e prega dele. Não adianta eu pregar o Evangelho e depois chega outra pessoa e só prega a religião. Quem está entendendo? Você tem direito de questionar, mas peraí. Eu estou aprendendo aqui o Evangelho, está me fazendo bem. Não, peraí, eu estou aprendendo que eu estou livre, eu estou me libertando, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos liberta da escravidão. E aí você ouvir outra mensagem que impõe regra, que impõe liturgias, que impõe rituais. Você tem direito de falar: opa, peraí, você não está de acordo com o Evangelho. O pastor está pregando outra coisa. E a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Quem está entendendo de acordo? Seja eu, que daqui uns 6 meses, por exemplo, eu começo a não pregar mais nada de Evangelho, começo a ficar pregando lei de Moisés, Levítico, Deuteronômio, pegando, porque lá em Levítico está escrito isso, a gente tem que fazer o que está escrito lá. Você tem toda a liberdade, todo o direito de chegar até aqui e falar: pastor, peraí, eu não estou entendendo. Eu estava aprendendo o Evangelho, só estava aprendendo o Evangelho, agora só estou pregando religião. Eu não quero religião, eu quero o Evangelho. Quem quer o Evangelho? Você tem direito, não tenha medo. Eu vejo que pessoas têm medo. É tão bom quando a luz da glória do Evangelho brilha. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, abre. Qual que é o título antes do versículo do capítulo 4? Moisés é o único assunto do ministério de Paulo. É isso que está escrito aí? Não. Mas por que tem gente que só prega Moisés? Então vamos tentar de novo. Elias é o único assunto do ministério de Paulo. É isso que está escrito aí? Por que tem gente que quer imitar Elias? Olha o que eu vou falar agora, tem bons exemplos. Mas você vai entender o que eu quero falar. Vamos ler de novo, vamos tentar de novo. Davi é o único, o rei Davi é o único assunto do ministério de Paulo, é isso? Olha que Davi também tem alguns bons exemplos. Mas o único assunto do ministério de Paulo era quem? Jesus. Por que eu tenho que pregar outra coisa? Por que você tem que aceitar ouvir outra coisa? Vocês estão entendendo? Então a gente tem que querer que o assunto seja o quê? O Evangelho. Porque é aquilo que pregamos domingo passado. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Ele disse: para onde? Para quem? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Em outras palavras, só no Evangelho eu achei vida. E olha que Pedro era um judeu, estava acostumado com a religião judaica, mas eles estavam na transição do judaísmo para a graça de Deus. E o Pedro já entendeu: não posso voltar ao que eu era antes, religioso. Por quê? Porque na religião não tem vida eterna. Então Pedro disse para o Senhor Jesus: para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Então somente na pregação do Evangelho nós achamos a vida eterna. Amém?
Diz assim: os quais o Deus deste século fez o quê? Cegou. Quem que é o Deus desse século? O diabo. O Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos. Cegou para quê? Para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meu irmão, o diabo não quer que você ouça o Evangelho. O diabo não quer que você aprenda o que você está aprendendo, porque a luz só vem através da pregação do Evangelho. O Velho Testamento foi sombra. Eles chegaram a citar alguma coisa do Messias, que eles não sabiam quem era, mas eles falaram do Messias, eles falaram do Messias e outros profetas. Só que você vê, aquilo era sombra. E Jesus chega dizendo: eu sou o quê? A luz do mundo, a luz chegou. O que você prefere? O que é melhor, viver na sombra ou viver na luz? Na luz. Quem vive na religião do Velho Testamento vive na sombra. Eu não quero sombra, eu quero luz. Por isso eu quero o Evangelho. Porque no Evangelho brilha. E o diabo não quer, por isso ele cega o entendimento dos incrédulos. Está no versículo 4. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo não quer que se pregue o Evangelho. Ele não quer que você conheça a verdade que só vem através do Evangelho. Por isso Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade que vem pelo Evangelho de Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o principal que eu queria passar é que você deve crer que você foi feito justiça, você foi justificado. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar. Claro, desde que você creia naquilo que foi feito na cruz, mesmo não sendo perfeito, mas que dentro de você há uma vontade de ser melhor a cada dia. É aquilo que eu falei. A graça não dá liberdade para mim viver de qualquer jeito. Pelo contrário, a graça de Deus, ela faz com que eu mude. Não porque, porque a minha religião, alguém diz: por que você faz isso? O religioso é assim, porque a minha religião não permite. Em outras palavras, por dentro eu estou doido para fazer, mas a minha religião não permite, então eu me seguro. Não, o Evangelho transforma a nossa vida. E por que você faz isso? Aí a pessoa: porque isso não convém para mim, porque eu não quero. Você entendeu a diferença? O Evangelho faz eu dizer: não, eu não quero, porque eu sou transformado hoje. Isso é naturalmente quando vem a conversão através do Evangelho. Quando há uma falsa conversão pela religião, a pessoa pode ter uma aparência que engana muita gente. Mas de repente, um dia, se afasta, sai, mergulha no mundão. E alguém diz: puxa, mas fulano era uma bênção, não era convertido? Era convertido, mas na religião. E uma vez nós pregamos aqui que a casa que está firmada na areia, quando vem a tempestade, o que acontece com ela? Desmorona. A casa cai. Então a casa firmada na areia é que está firmada na religião. A pessoa parece que está bem, até surgir um problema, ou uma luta, ou uma tentação, e a pessoa desmorona. Agora Jesus disse que toda a casa está firmada sobre a rocha. O que é rocha? O Evangelho. Pode vir a chuva enchente, mas a casa não cai. Porque está firmada no Evangelho. A pessoa se converteu de verdade, porque se converteu no Evangelho. O que Jesus falou para Nicodemos? Ou melhor, primeiro Nicodemos chegou: mestre, olha, o Senhor é um homem de Deus, porque ninguém pode fazer o que faz se não for ligado por Deus. E Jesus disse para ele: na verdade, diga que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos era um religioso. E Jesus disse isso para ele: você é mestre em Israel e não sabe do que eu estou falando, porque ele não sabia das coisas espirituais que vêm através do Evangelho. Então por isso que nós precisamos cada dia mais aprender sobre isso. Amém?